Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades conjuntas, a importância delas, né, para o modelo DIMP de intervenção precoce, e também sobre como a gente estrutura uma atividade conjunta. Então, o que são atividades conjuntas? São interações estruturadas ali para que uma criança e um adulto, uma criança e outra criança, elas participem juntos de uma mesma atividade ou tarefa, um jogo, compartilhando objetivos, compartilhando turnos e também a atenção. E essas atividades elas são organizadas para promover a interação social e para dar a oportunidade da criança aprender novas habilidades ali em um contexto, né, de cooperação e de reciprocidade. Então, as atividades conjuntas elas vão ser muito importantes ali para a promoção da interação social, desenvolvimento da comunicação, o aumento do engajamento da motivação, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e construção de relacionamentos. Então, falando um pouquinho sobre cada um, a promoção da interação social, porque, como eu falei atrás, essas atividades são feitas justamente para facilitar, né, para criar ali essa interação com o outro. Então, a gente vai compartilhar turno, compartilhar atenção, a gente vai promover ali essa interação com o outro. Não é algo, né, como, eu vou dar uma demanda para a criança e ela vai fazer. Não, a gente participa do jogo. Então, monta o quebra-cabeça. A criança fica montando e eu fico observando. Não, a gente quer que ela goste de interagir, né? De novo. Ela precisa interagir, né? A gente não quer que ela só faça aquela tarefa, faça aquela atividade ou aquela brincadeira. Então, a gente quer que ela faça isso de forma interativa. O desenvolvimento da comunicação também, então, ali durante as atividades conjuntas, a criança consegue observar você, observar gestos, expressões, entender o que elas significam, aprender a linguagem, né? Então, aprender a fala, fazer sons por meio da imitação. Tem também um aumento do engajamento e da motivação. Por quê? Se eu crio uma atividade conjunta, então eu estou ali nessa interação com a criança, a gente sempre pensa em atividades divertidas que a criança também goste. Então, né, a gente vai criar atividades ali que são do interesse dela e que também a gente vai poder colocar nossos objetivos naquela brincadeira, né? Quando a criança começa a interagir, consegue interagir com a gente por um tempo maior, por meio de uma brincadeira, uma atividade conjunta, a gente consegue com que ela fique mais tempo. Então, além dela ficar mais motivada, ela fica mais tempo na atividade, ela fica mais tempo engajada. E aí a gente consegue ensinar muito mais coisa naquele período ali. Então, a cada brincadeira que a gente faz, que ela consegue ficar um tempo, a gente aumenta a oportunidade de aprendizagem dessa criança, né? E a oportunidade de ensino. Também o desenvolvimento de habilidades cognitivas, que vão estar ali, né, nos jogos, nas brincadeiras. E construção de relacionamentos. A gente precisa que a criança construa uma confiança, uma relação recíproca, né, de confiança para que ela possa interagir mais. Então, assim, que ela tenha confiança naquela relação, né, naquelas trocas, para que ela participe mais ativamente, né, para que ela engaje mais. E aí, a gente tem algumas etapas da atividade conjunta. Esse aqui também é um tema que eu considero bem importante, né, que a gente fala muito no treinamento dos ATs. Como que a gente faz para construir essa atividade conjunta? O que é comum, né, trazendo da minha experiência? Às vezes, as pessoas estão brincando ali com a criança, mas a brincadeira não tem começo, não tem meio, não tem fim. Quando a gente vai assistir ao vídeo ali da AT, por exemplo, atendendo, de alguém brincando com essa criança, a gente não consegue identificar qual o objetivo da brincadeira, qual que é o tema da brincadeira, como que a gente vai encerrar. Então, assim, essas etapas da atividade conjunta ajudam muito a gente a construir com a criança essas atividades e cada vez mais ela vai aprendendo que a atividade tem começo, meio e fim e a gente consegue ensinar mais coisa para ela, né? Então, o primeiro ponto é a preparação. O que é essa etapa de preparação? É a escolha do brinquedo. Então, a gente vai disponibilizar os brinquedos, né, que a gente tem ali, selecionar tudo, e a gente vai observar, né, esperar ali a criança selecionar alguma coisa. Então, ela pegou um bloquinho, de novo, né, um exemplo que eu dou muito, mas o bloco lá de montar, tipo Lego. Então, ela pegou aquilo, escolheu o brinquedo, e aí eu vou pensar já, então, a preparação é isso, a gente pegou o brinquedo, ela pegou, eu peguei um brinquedo para a gente começar. E a ideia é que a gente utilize brinquedos, de preferência, né, que permitam desenvolver um tema e colocar novas ações. Como assim? Tem brinquedos que são muito repetitivos. A gente não consegue criar muitas coisas a partir daquele brinquedo. Então, deixa eu pensar num exemplo. Brinquedos de uma ação, tem aqui, que podem ser mais difíceis, né? Então, um brinquedo que a criança só coloca argola ali dentro.
A gente consegue fazer variações e tudo com isso, mas é mais difícil, porque a criança já tem a tendência ali de só colocar e pronto. Brinquedos que tem uma peça só, então, por exemplo, é só uma peça, não tem várias, a gente não consegue construir uma coisa ou fazer variação, então a gente tenta preparar e disponibilizar, né, mais brinquedos que a gente possa fazer essa variação mesmo e que a gente consiga desenvolver um tema, né, a partir daqui. Depois vem o tema da atividade. Então, começamos, preparamos, pegamos o material, então a criança pegou, e aí a outra pessoa, né, se a criança escolheu, eu vou lá e vou me juntar à mesma atividade da criança, fazendo toda aquela parte que a gente já aprendeu, as estratégias. Então, é a imitação, eu vou, né, observar o que a criança está fazendo, qual que é o tema da atividade, o que ela está fazendo com aquilo, por exemplo. A criança está montando, colocando um em cima do outro e derrubando. Aquele é o tema da atividade, é construir alguma coisa, derrubar. Ou então só construir, ela está ali construindo coisa, colocando um bloquinho em cima do outro. Aquele é o primeiro tema de atividade. Você vai se juntar à criança e vai entrar naquele tema. Como eu falei, a gente não vai chegar modificando o tema. Então a gente chega, entra no tema, pronto, temos o primeiro tema ali desenvolvido. Se a criança não tomar a liderança, então a gente disponibiliza o brinquedo, ela pega um brinquedo, mas não faz nenhuma ação, aí a gente pode começar a fazer. Então, você pega, faz alguma coisa que você acha que a criança vai gostar, então, de novo, né? Vai, coloca um em cima do outro, empurra para cair, depois volta, coloca em cima do outro, empurra para cair, para ver se ela engaja naquela atividade. Então, esse seria um tema. Por exemplo, né? A gente está brincando com uma massinha. Então, a criança foi lá, pegou uma massinha, ou eu escolhi, né? Enfim. E aí, ela começou a usar o cortador, né? As forminhas para fazer diferentes formas. Então, ela fez uma estrela. Uma estrela, que legal. Esse é o tema inicial. Qual que é o tema inicial da brincadeira? Vamos fazer estrelas. Por que é importante a gente falar sobre esse tema, né? Às vezes também, nesse exemplo, para ficar mais claro, a gente começa com a massinha e aí tá fazendo formas. Aí a criança faz uma forminha ali e uma estrela. Aí eu pego e começo a amassar e cortar e fazer outra coisa. Então a gente não entra diretamente em um tema para ser explorado. Então por isso que a gente fala, né? Entenda o tema inicial da brincadeira e siga nele. Depois a gente vai fazer variações. Mas então entenda o que a criança está fazendo, o que ela busca com aquilo e fica um tempinho ali, né? Partindo disso. A ideia é que a gente tente encontrar atividades que vocês consigam fazer troca de turno, que facilitem a troca de turno. Então, como eu falei, brinquedos que só tem uma peça, é mais difícil essa tomada de turno, né? A criança vai estar ali com ele, você não vai retirar da criança. Então, o que pode facilitar é a gente ter ter peças iguais, né, daquele mesmo brinquedo. A gente fala, né, minha vez, sua vez, mesmo na massinha. Estamos fazendo a massinha, ele fez a estrela. Estrela, vou fazer o sol, eu faço o sol. E você faz outra coisa. Então a gente vai tentando fazer essa troca de turno, assim. Que é mais fácil quando tem mais opções, né, mais materiais. A gente vai acrescentando, como sempre, nomes e palavras da brincadeira usando a linguagem simples. Então, de novo, a narração, a gente vai narrando, né, dizendo, minha vez, sua vez, olha a estrela, olha, cortou. E depois a gente vai mudar para a variação, que é o próximo passo. Aqui é onde entra a variação. O que significa variação? É a gente expandir o tema da brincadeira. E esse eu vejo que é uma dificuldade, mas envolve muito treino, assim. Depois a gente vai aprendendo, né? A gente tem que estar com uma criatividade ali aflorada, mas depois a gente vai conseguir fazer mais variações. Então, variação é você pegar um brinquedo, uma brincadeira e transformar em outras coisas. Então, a gente está ali, de novo, o exemplo da massinha. A gente começou, então, primeiro, né, o tema principal, inicial. A gente está fazendo formas. A estrela, o sol, a lua, o cachorro, enfim. Fizemos um tempo aquilo ali, aí eu faço uma variação. Então, agora eu vou apertar. Então, eu vou lá e faço põe. Aperto os formatos de massinha que a gente fez. Essa é uma variação. Você pode ver se ele quer também. Faz você. Se ele não fizer, ok. Você pode voltar pro tema inicial de novo. Vamos fazer as formas, ok? Depois você vai tentando outra coisa. Agora eu vou esconder essas formas na caixinha, ou esconder e ter que achar, enfim. A gente pode criar várias coisas, massinha é muito legal, para a gente conseguir criar muita variação, e aí a gente vai fazendo essa troca. Então, expandiu, né? Fez a variação. Se a criança interessou muito, a gente volta para inicial, para o tema inicial, depois a gente tenta de novo. Então, a ideia é a gente partir desse tema principal e depois ir criando variações. Por que a gente cria variações? Muitas das crianças que a gente acompanha, elas têm um tempo muito curto ali na brincadeira, né? Então, às vezes ela brinca com o brinquedo, mas de uma forma só, um pouco mais rígida,
e rapidinho ela para porque não tem muito repertório do brincar, então ela não consegue pensar ainda outras possibilidades com o mesmo brinquedo. Quando a gente cria variações, a gente aumenta a motivação da criança, então ela fica mais tempo engajada ali naquela atividade, e aí, com isso a gente ganha, né, muito mais oportunidade de ensino. Não existe forma correta, então, assim, como eu falei do brincar, né? A variação, Dani, qual é a variação que eu tenho que fazer? Cria, assim, eu recomendo para os ATs, né? Pegar um brinquedo e inventar, criar coisas, porque vão sair várias coisas diferentes e a gente pode associar aquilo que a criança gosta. Então,